levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui comentando um livro que foi escrito em vida pelo Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes de Cavalcante é o nome dele, né? Sobre a loucura sob novo prisma, ou seja, olhando ela por um lado que não seja só o lado orgânico. E vamos falar aqui do capítulo 1. O livro só tem 3 capítulos, tá? Então ele diz assim, no primeiro capítulo ele faz uma pergunta. Existe no homem um princípio espiritual? Então tá aí, no diapositivo, o que a gente pode explicar para a gente poder entender como que funciona a loucura causada pelo processo obsessivo, que é a interferência de um espírito desencarnado na vida de um espírito encarnado. Então, olha lá, há no homem 3 coisas. O espírito, que está representado aqui por uma estrelinha, porque na realidade o espírito não é nada do ponto de vista material, ele é. Tá? Existe o perispírito, ou corpo espiritual, que é um laço, um vínculo semimaterial, que une o espírito à matéria, ou seja, é uma interface entre o que não é matéria com o que é matéria. Que a nossa direita aqui, você vai ver um corpo mais alaranjado, é o corpo material. Então, entre uma coisa que não é matéria, o espírito, e a outra coisa totalmente oposta, que é matéria, tem que ter um intermediário viabilizando essa comunicação, que é o chamado perispírito. Okay? É mais ou menos também, vamos fazer uma comparação entre o seu computador e a impressora, né? Quando você está escrevendo aqui, isso aqui não existe, né? O que você está digitando ali não existe, ele é uma série de impulsos elétricos perdidos em algum banco de memória, não dá para ler. Quando vem para a tela, é representado de maneira que você consegue ler, e quando eu quero materializar isso, eu tenho que ter uma interface, que na impressora a gente chama de buffer, né? Que é uma espécie de uma memória da impressora. O que significa isso? Eu mando para lá o que eu tenho que imprimir, para isso aqui não ficar preso à impressora, a impressora capta aquilo e vai soltando aos poucos. Ela vai materializando, imprimindo em forma de tinta sobre o papel, o que não era nada. Então existe uma interface. E por isso que muitas vezes, às vezes você tem a impressora, tem o computador, mas não imprime. Por quê? Precisa de um driver, que eles falam, que é essa comunicação deste equipamento com aquele equipamento. É o que leva as informações, é o que faz isso se comunicar com o outro. Esse driver é que pode ser o que nós chamaríamos de todas as ondas e frequências mentais presentes no equipamento, que é transmitido pelo perispírito até o buffer da impressora. Esses 2 equipamentos aqui, a memória e o driver, né, que é o que leva a informação, o que permite a comunicação, é o nosso perispírito. Então existe o totalmente etéreo, o semimaterial e o material. Porque do etéreo para o material não dá para comunicar diretamente, não existe essa possibilidade. Okay? Então, com isso, ele vai explicando, passo a passo, de uma maneira bem minuciosa, e eu sei que o método dele era, a gente fala que é subestimar a inteligência do outro, né? Então ele imagina que ninguém sabe nada, então ele começa do simples para é o método do Pestalozzi, né? Do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, de maneira que nessa forma argumentativa crescente, no final do raciocínio, a conclusão é, há sim um princípio espiritual, né, no ser humano. E para ele era importante ele estar explicando isso, porque é exatamente o que ele vai falar, aonde entra então essa nova causa de transtorno mental que não é a lesão orgânica, né? Existe alguma maneira uma origem, vamos dizer assim, desses nossos sentimentos, pensamentos, de onde saem as palavras e as ações, que não é só do mundo material, vem de algum lugar. E aí é desse tal desse princípio espiritual. E aí ele precisa deixar bem claro isso, porque é exatamente no momento em que eu pego aqui do meu computador e mando para a impressora, vem alguém e, intercepta isso
e começa a imprimir coisa que não era para mim imprimir, ok? Aí começa a sair outro assunto, começa a sair desenho que eu não mandei fazer desenho. Esse hackear a comunicação do computador para a impressora é que é o tal do processo obsessivo. Então, teoricamente falando, quando você hackeia o computador de alguém, à distância, você está obsidiando aquele computador. E não é exatamente o que os hackers fazem. Eles entram no site de alguém e começam a postar coisas que não tem nada a ver com aquele site. Protestos, falar contra aquela instituição, falar o que ela faz, o que ela não faz, ou coisa parecida. E aí você vai olhar e você fala, nossa, esse site está louco, né? Então, é daí que vem a ideia da loucura sob o novo prisma. O nosso funcionamento mental, que é a comunicação entre o meu espírito e o meu corpo através do perispírito, ela é hackeada pelo outro espírito. E cá entre nós, depois a gente começou a descobrir, mais para frente, o Dr. Bezerra não fala sobre isso, mas a gente deduz depois, é possível encarnados se hackearem, né? Então o processo obsessivo de interferência de um espírito em outro espírito pode ocorrer de um desencarnado para um encarnado, tá? De um encarnado para o desencarnado, entre desencarnados e entre encarnados. E aí, a grande sacada do Dr. Bezerra, tudo é feito através do perispírito. Tudo é feito através dessa interface, né? Todo o processo, e aí eu incluo também o processo de cura, né? É feito através da sintonia dos perispíritos. E aí como é que você faz essa sintonia? Ele não entra em detalhes aqui, mas aí hoje, pelo progresso que ocorreu em termos de estudos mediúnicos, a gente observa que hackear o perispírito de alguém, com o seu perispírito, você precisa estar na mesma sintonia, ok? E aí então como é que você faz para sintonizar com alguém que você pretende ajudar ou prejudicar? É preciso que ela esteja no mesmo tipo de sentimento e de pensamento, ok? Com isso você consegue fazer o link. É assim, por exemplo, que eu hackeio você quando eu coloco na tela do seu computador, num site suspeito, assim, clique aqui e ganhe 10 mil reais, certo? O que faz eu clicar lá? A minha vontade de ganhar dinheiro no mole, né? Sem fazer nada. Então, normalmente os nossos links são os nossos comportamentos. E os obsessores, ou os espíritos que estão desencarnados, que querem nos obsidiar, né? Porque Jesus, Deus, não criou obsessor. São espíritos como nós, tá? Como ele quer se ligar a você, ele fica talvez te observando para ver qual é o seu ponto fraco. Quando não é por um ponto fraco, é por um ponto em comum. Qual é o ponto em comum, né? O ponto em comum é o seguinte: eu fiz alguma coisa que deixou magoado quem está desencarnado, e eu tenho sentimentos de culpa, e ele tem sentimentos de vingança. Pronto, esse é o ponto em comum. Enquanto eu me sentir culpado, eu vou estar abrindo brecha, eu vou estar clicando, né, no sentimento de vingança do outro. É como se eu colocasse na tela do computador assim, escrito, se você tem culpa no cartório, clique aqui e eu me vingo de você. É isso, você faz isso em termos de pensamento. E o que reforça o link, olha que interessante, não é a repetição dos cliques, tá? A repetição vai aumentar a sintonia, tá? Vai estreitar a comunicação. Mas o que mantém o link é o sentimento, ok? O que gruda, né? O que faz o plug, que o pessoal chama de plug mental, é o sentimento. Enquanto eu estiver me sentindo culpado e o outro se sentindo na vingança, nós vamos estar ligados. E isso por quê? Porque de uma certa maneira eu que tenho o sentimento de culpa, que mereço o castigo. E o que está do lado de lá, que merece se vingar. E aí fica esse conúbio mental, alimentado por sentimentos recíprocos, né, de medo e de vingança, a qual vai perpetuando esse tipo de vínculo. E nós vamos ver depois aqui que se isso fica muito tempo, você começa a bombardear a estrutura cerebral correspondente a esse local de sentimentos, de pensamentos, palavras e ações.
a ponto que você começa a calcar defeitos no próprio cérebro. Até um ponto que nós vamos ver aqui também que ele vai falar, que quando você acaba com o processo obsessivo, ainda ficam lesões cerebrais residuais. Então, o que ele queria demonstrar nesse primeiro capítulo é, existe um princípio espiritual. Né? Quem tiver a oportunidade, leia, porque a argumentação dele é virginiana, né? Sistemática, metódica, exata e irreprovável. E aí você fica, opa, então tem. Então ele querendo convencer o leitor, e lembrando que ele sempre chama a atenção que essa obra não é uma obra científica, não é um trabalho científico, ele pede desculpas o tempo todo para os colegas dele, da simplicidade do trabalho dele, mas que ele queria mostrar a experiência dele. Lembra, o Dr. Bezerra não era um professor, doutor, livre, docente de nenhuma universidade. Ele era um clínico, ele tratava das pessoas, ele se interessava. Não menos estudioso, talvez não usasse os métodos acadêmicos, porém, pela sua clínica, ele observou coisas, e como a medicina é uma ciência de observação, ele, como virginiano, extremamente honesto e correto, falou, eu não posso deixar de registrar o que eu observei no meu trabalho do dia a dia, partindo desta concepção atual que é do princípio espiritual que anima os nossos corpos, as nossas mentes, portanto é a nossa alma, né? O espírito encarnado é o que nós chamamos de alma, ok? Então esse é o capítulo 1 do livro Loucura sob Novo Prisma. Nós vamos para o nosso próximo intervalo e a gente volta já já com o capítulo 2. Até já.